Olá pessoal, primeira coisa que eu gostaria hoje de falar nesse vídeo é agradecer vocês. Nós estamos aí com praticamente 5.000 inscritos no canal. Parece pouco nesse universo do YouTube, mas para mim que começou esses dias e que não esperava que esse canal fosse crescer de uma maneira e receber tantos feedbacks, para mim é uma grande vitória. Eu aproveito para pedir a vocês, não deixe de se inscrever. Muita gente assistindo os vídeos, mas não se inscreve no canal. Para nós que geramos conteúdo é importante. Clique no sininho, ative as notificações, que aí toda vez que eu soltar um vídeo, você recebe o vídeo em primeira mão. Mas hoje eu vou falar de um tema interessantíssimo. Por que pessoas jovens estão com problemas de memória? Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos lá assistir o vídeo. Vamos lá, pessoal. Vou falar para vocês hoje sobre um tema importante, problemas de memória em pessoas jovens. Interessante, nós não tínhamos muitas queixas no consultório de pessoas jovens com queixa de memória. Hoje está cada vez mais comum meninas e meninos, 18, 19 anos, jovens de 30, de 40, de 50 anos, preocupados com a memória. Primeira coisa, pessoas com menos de 60 anos raramente têm doenças graves que afetam a memória. Ou seja, demência de Alzheimer, demência vascular, normalmente são quadros que afetam a memória, que é aquela doença do vovô, da vovó que vai perdendo a memória, mas acontece em pessoas com 60 anos ou mais. Ou seja, fique esperto. Segunda coisa, não compre suplementos na internet que prometam melhorar a sua memória. Esses suplementos, eles são normalmente uma grande balela. Eles estão roubando seu dinheiro. Não existe um remédio que a ciência médica aprovou que ele realmente melhore a memória. Tem uma pílula da inteligência, tem uma pílula que o meu amigo tomou, provavelmente ele teve um efeito placebo, porque remédio para memória em pessoa jovem não tem aprovação em nenhum lugar do mundo. Então pare de gastar dinheiro à toa. Vamos lá. Quais as causas de problemas de memória na pessoa jovem? Primeiro, problemas do sono. Negligenciado demais, mas nós temos muitos problemas relacionados à memória que tem a ver com o sono. Exemplo, pessoas que têm apneia obstrutiva do sono. Quem tem apneia obstrutiva do sono são pessoas que elas têm um probleminha que nós devemos conversar. Quem tem apneia do sono, ela tem roncos noturnos e ela tem uma baixa oxigenação durante o sono no cérebro. Ou seja, a pessoa que tem apneia, ela não só ronca, ela faz meio que pausas respiratórias à noite. Então ela pica muito o sono e ela não oxigena muito o cérebro. Desta forma, essa pessoa dorme, mas ela não tem um padrão de sono que realmente descanse a pessoa. A apneia é mais comum em pessoas obesas, mas ela pode acometer também pessoas magras. Existem pessoas magras com apneia do sono. Então, se você acorda, está sempre cansado, não sente que o sono está bom, tem que investigar o seu sono. Às vezes não é apneia, mas às vezes você tem uma disfunção de qualidade de sono. Você não faz o sono REM, você não faz sono profundo, você dorme, mas não faz um sono de qualidade. Dormir é fundamental. Dormir não é só descansar. O cérebro faz uma faxina, ele faz uma depuração durante o sono, que é muito importante para aquela pessoa que você vai ser durante o dia em termos de produtividade. Então, existe um exame chamado polissonografia, que você vai para uma clínica, você dorme numa clínica, o seu sono é monitorizado e você sabe por esse exame se o paciente dorme bem, se ele descansa, se ele não descansa, se ele tem qualidade de sono ou não. Ou seja, pense sempre no seu sono. Exemplo, pessoas que trabalham em regime de plantão, dormem um dia em casa, dormem outro dia no trabalho, porteiros, médicos, enfermeiros e tal, essas pessoas têm mais problema de memória. Por quê? Porque o sono, a regulagem do sono, ela é muito importante. Então, se você tem o hábito de dormir todo bagunçado, dorme um dia 2 horas da manhã, assistir uma série, no outro dia você dorme 10 horas, 8 horas, se você não tem um padrão de sono regular, isso também não é bom. Você começa a afetar o que nós chamamos de ciclo sono-vigília ou ciclo circadiano, que é um problemão, afeta muita gente que tem problema de memória e não sabe. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, problemas psiquiátricos causam queixas de memória. Como é isso, Ismael? Olha, pessoas que têm ansiedade tendem a dormir mal e pessoas que têm depressão tendem a dormir mal. E se você tem depressão e ansiedade e dorme mal, isso afeta a memória. Mas tem um outro mecanismo. A própria depressão em si e a própria ansiedade em si,
elas afetam funções cerebrais relacionadas a áreas do cérebro, como por exemplo o hipocampo, que é o nosso centro maior da memória, e que afetam o resgate das informações e o armazenamento das informações. Então, quem tem depressão e tem distúrbio psiquiátrico e ansiedade e não está tratando, tem às vezes problema de memória. Nós vemos muito isso no consultório. Uma pessoa jovem, ela chega com queixa de memória, ela melhora da depressão, ela melhora da ansiedade e a memória dela volta. Ou seja, não foi feito nada diretamente para a memória, mas ao melhorar a depressão, ao melhorar a ansiedade, ela melhorou indiretamente como um todo. Ou seja, maravilhoso isso. Nós temos um quadro que ele é reversível. Terceira coisa que eu gostaria de falar com vocês, problemas metabólicos. Interessante isso, mas olha só, pessoas que têm disfunções hormonais, pessoas que estão passando por problemas endócrinos ou metabólicos, podem ter queixa de memória como um sintoma. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoas que estão com hipotireoidismo, por exemplo, elas têm um baixa de hormônio da tireoide, essas pessoas podem estar com queixa de memória. E um dos sintomas do hipotireoidismo pode ser ter uma mente mais fraca, ter uma memória mais lenta. Então tem que se investigar. Há outras doenças também, que elas são do ponto de vista da endocrinologia, de disfunções hormonais. Por exemplo, homens que estão com testosterona baixíssima, eles sentem um cansaço mental maior e isso acaba refletindo também em funções cognitivas e afetando a memória. Ou seja, a memória está também ligada a questões hormonais que estão presentes no seu organismo. Então vale sempre a pena, tá com queixa de memória, fazer uma investigação hormonal e ver se as coisas estão bem. Ver se as coisas estão adequadas, ver se as coisas estão corretas. Dá um check-up, dá uma olhadinha ali. Outro fator, gostaria de compartilhar com vocês que tem um pouco a ver com esse outro. Questões nutricionais. Vou dar um exemplo simples, mas olha só. Pessoas, por exemplo, que têm baixa de vitamina B12, que é um tipo de vitamina muito importante para a memória. Então, por exemplo, pessoas que não comem carne, elas têm que fazer suplementação de vitamina B12, senão elas vão ter baixa de vitamina B12 e a baixa de vitamina B12 vai fazer com que elas tenham problemas de memória. Então, se você tem problemas, se você come mal, se você se alimenta mal, tem que fazer uma investigação também, não só hormonal, mas uma investigação se não está faltando nutrientes mesmo. Né? Há vários micronutrientes que estão presentes numa alimentação saudável que eles são muito, muito importantes para as suas funções cerebrais. Ou seja, tome cuidado se você não come direito, porque pode estar faltando alguma coisa. Ah, não como direito. Pessoas que têm anemia têm queixas de memória. A anemia, ela leva a problemas de memória recorrentes. Pessoas que estão anêmicas, não vou tratar essa anemia não, tá pouco. A anemia é pequenininha, não vou olhar. Olha essa anemia, porque a anemia faz com que você esqueça mais as coisas. Outro ponto importante eu gostaria de falar, o uso de álcool e drogas. Parece uma coisa óbvia, mas vários estudos mostram que o álcool ele é extremamente tóxico para as funções do cérebro. Então, pessoas que têm o hábito de beber intensamente, pessoas que têm o hábito de fazer intoxicações alcoólicas, elas têm um risco maior de machucar, de ferir, de fazer com que o neurônio ele sofra um estresse oxidativo. Então não é só aquele cidadão que bebe todos os dias, não. Sabe aqueles adolescentes que não bebem de segunda a sexta, mas sábado e domingo, ou sexta e sábado, eles vão lá e entopem de álcool, tomam 2 porres e ficam de ressaca? Eles vão ter mais problemas de memória ao longo da semana do que aqueles adolescentes que não bebem de maneira intensa e de maneira explosiva. Então essas intoxicações por álcool, elas fazem muito mal para o neurônio. Então se você bebe muito, dá perda total todo fim de semana, é uma hora de você pensar. Você está atrapalhando o seu rendimento acadêmico e profissional. É algo para você ficar de olho, porque isso é uma coisa que não é falada, mas é uma coisa que a ciência mostra. Uso de maconha, nem precisa falar, maconha é uma droga que ela tem um efeito ruim na memória. Cocaína, porque cocaína afeta também funções cerebrais. Enfim, drogas não fazem bem para a memória. Então, se você tem problemas com álcool, tem problemas com drogas, você tem que tomar cuidado, porque isso pode estar afetando a sua memória.
E deixei por último uma causa que é a mais comum e eu gostaria de falar dela, que é o estresse crônico. Quando você passa por estresse, quando você passa por sobrecarga, quando você passa por uma demanda excessiva, quando você está pressionado, quando você está sob um aperto danado, o seu cérebro inicialmente ele turbina a sua memória. Os hormônios do estresse, o cortisol principalmente, guarda esse nome, o cortisol, você vai ouvir falar muito nele na medicina, e a adrenalina, são substâncias que o corpo libera sob estresse, que eles inicialmente te põem para cima, inicialmente eles te deixam com energia e tal. Mas vários estudos mostram que pessoas que têm estresse fisiológico maior, que eles estão com o circuito de estresse deles ativado, que está lá no hipotálamo, na hipófise e vai afetando a glândula adrenal, você não precisa gravar esses termos, mas pessoas que têm cortisol mais alto, pessoas que estão com uma cascata de cortisol e de estresse mais alto, o cortisol, principalmente, ele vai numa região do cérebro chamada hipocampo, que é o maior centro da memória, como eu falei antes, e ele começa a atrapalhar o funcionamento do hipocampo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? Muitos, mas muitos problemas de memória. E eles são originados de estresse. As pessoas chegam aqui no consultório e elas estão sobrecarregadas, elas estão cansadas, elas estão fazendo múltiplas coisas, elas estão com muitas tensões e disparado, a maior causa de problemas de memória, sabe o que é? Congestionamento no cérebro. Pense uma coisa comigo, o seu cérebro é como se fosse uma estrada. Se tem um excesso de carros, se está tendo muito fluxo de veículos, ele vai priorizar as ambulâncias, vai priorizar os carros de polícia, ele vai priorizar... O cérebro é assim. Então, se você tem muita demanda, o cérebro ele vai escolher algumas coisas que ele acha que é mais importante. Você pode lembrar de coisas difíceis e esquecer no seu dia a dia coisas simples. Então, no trabalho, você pode lembrar de um dado do CPF do cliente e pode esquecer de pagar uma conta da sua casa. Ou seja, problemas de memória por estresse. E aí, gera um alerta também, estresse em redes sociais. Alguns estudos têm apontado que pessoas que estão usando mais o celular, que ficam mais tempo conectadas, que estão usando mais o smartphone, tem estudos mostrando que parece haver maiores problemas de memória nessas pessoas. Então fique de olho nisso. Problemas de memória também por uso excessivo de smartphones. Então é isso que eu gostaria de falar hoje. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. Não deixe de se inscrever no canal. Tá escrito aqui, ó, se inscreva aqui embaixo. Dá aqui o seu joinha. Comente alguma coisa, sugira um tema. Siga o meu Instagram também, ismael.sobrinho. Um grande abraço a todos.